E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Portos Garage, o seu canal de pintura automotiva levado a sério. A gente vai falar sobre pintura com técnica úmido sobre úmido. Você já ouviu falar disso? Se não, esse vídeo é para você. Mas antes da gente começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixe o seu like aí para não perder os próximos vídeos, beleza? Bom, vamos lá. Pessoal, tô com esse para-choque aqui, que é um para-choque novo, que eu vou fazer a pintura hoje e vocês vão acompanhar. Como vocês estão vendo aí, é um para-choque novo, ele não tem nenhum defeito, tá? E eu vou fazer a aplicação direto no plástico, sem fazer lixamento nem nada. E o que eu vou fazer? Eu poderia aqui aplicar uma seladora e a tinta direto, mas eu não gosto muito de fazer isso. Sempre quando é peça nova assim e ela tá zerada, eu gosto de aplicar pelo menos um primer fininho, né? Eu gosto de aplicar pelo menos um primer fino, por dois motivos. Um é para poder amortecer em casos de pedrinha que bate. Se a tinta tá direto no plástico, é mais fácil da tinta descascar quando bate pedrinha alguma coisa. O primer ajuda a dar essa pequena amortecida, né? E o outro motivo é porque, para não dar diferença de cor, eu não gosto de pintar com o fundo preto, né? É melhor você pintar com fundo cinza, ou algum outro fundo mais claro, né? Então o primer também vai servir aqui para servir de base, né? Para tinta não dar diferença. Então é importante, primeiro, vocês saberem o motivo, né? Por que eu aplico primer? Porque muita gente às vezes faz alguma coisa e nem sabe o motivo. Vou dar um exemplo. Tem gente que às vezes dá um raladinho no para-choque, ele já lixa e dá massa. E às vezes nem precisa de massa, era só lixar, desbastar e aplicar um primer. Mas a pessoa tá tão no automático, né, que às vezes ela faz as coisas e nem sabe o porquê. Tudo tem que ter um porquê. O porquê que eu tô aplicando primer aqui nessa peça nova? Por causa disso, para dar o amortecimento, né, no caso de bater pedrinha, essas coisas, como é um para-choque dianteiro, né? E além disso, para servir de base também, de fundo, para não dar diferença de cor, não ficar muito escuro, né? Porque a base preta pode escurecer a tinta, né? Eu já ensinei a aplicar primer Surface, né, que é um primer que seca aí bem rápido, para você já depois dar uma lixadinha e pintar. Aqui no caso eu vou fazer a técnica úmido sobre úmido, que é aplicar um primer e depois já aplicar a tinta direto, sem lixar o primer. Então é possível sim você aplicar um primer e vir com a tinta direto logo depois. Só que tem que ter alguns cuidados. O primeiro cuidado é que não pode cair sujeira. Quando você aplicar o primer, você só vai aplicar uma demão e depois você vai vir com a tinta. Só que se cair sujeira, se tiver algum defeitinho, você vai ter que esperar secar para dar uma lixadinha. Só que nesse negócio de esperar secar, aí você vai ter que lixar tudo, senão não vai dar aderência, beleza? Como eu vou aplicar um primer bem fino, ele seca muito rápido. Então se eu deixar ele secando muito tempo, quando eu vim aplicar a tinta sem lixar, ele não vai dar aderência. Então sempre fiquem atentos nisso. Por exemplo, a tinta, quando a gente aplica a primeira demão de tinta. Para aplicar a segunda, a gente tem que esperar dar esse fosqueamento, né? Tem que esperar ficar fosca para a gente aplicar a segunda demão. Mas se a gente esperar muito tempo a tinta poliéster, mais de 30 minutos, a gente vai ter que lixar, porque senão pode desplacar. Aqui o primer é o mesmo pensamento. A gente vai aplicar uma demão de primer, somente uma demão eu vou aplicar. Se você aplicar mais de uma demão, pode fosquear o seu verniz depois, porque vai ficar muito material para secar por baixo. Sempre aplica apenas uma demão. Então eu vou aplicar uma demão aqui do primer, bem fininho, é a mesma diluição do Surface, que é 100%. Então a mesma quantidade que você tem do primer catalisado, você põe a mesma quantidade de diluente. E aí vocês vão ver aí, lógico que eu vou passar a seladora para plástico antes, né? Isso é indispensável. E aqui eu nem vou fazer lixamento, para vocês verem que é possível fazer pintura sem lixar plástico nem nada. É só vir com material direto. Eu nem sei se vai dar certo isso aqui, porque se caso eu pintar e der alguma reação ou cair sujeira e eu tiver que lixar, aí esquece, eu vou ter que passar uma lixinha no primer inteiro. Mas de qualquer forma é coisa bem rápida.
O que eu quero ilustrar aqui para vocês é que é possível você aplicar um primer e depois vir com a tinta direto, beleza? Isso é totalmente possível e não dá problema nenhum no resultado final, beleza? Então vamos lá que eu já falei muito. Aí pessoal, ó, apliquei, como vocês viram aí, um primer bem fininho. Passou uns 5 minutos e já tá assim, ó, ele fica fosco, tá vendo? É esse o ponto que eu já posso aplicar a tinta por cima. Se eu esperar muito mais que isso, aí já é perigoso desplacar. Eu tenho que dar pelo menos uma lixadinha com uma 800 para aplicar a tinta. Então, se aplicou o primer, você viu que não deu reação nenhuma nem nada, pode vir com a tinta atrás do primer, beleza? Mas lembrando que é bom ser um primer fininho e uma mão só, tá? Se você aplicar 2 demãos, 3 demãos ou ser um primer mais grosso, ele vai demorar mais para evaporar. E aí quando você aplicar o verniz, essa evaporação do primer vai subir e vai criar um fosqueamento no verniz, tá? Vamos lá para a primeira demão de tinta. Bom pessoal, apliquei as 2 demãos aqui, só que ficou umas sujeirinhas que não tá me agradando muito. Aí eu vou passar uma lixinha, tentar mostrar pra vocês. Tá vendo os pontinhos que ficou? Aí focou, tá vendo? Se olhar na luz, deve ser alguma sujeirinha, alguma coisa. Aí eu vou dar uma lixadinha com uma lixa 1000 aqui, ó, essa Soft Touch aqui. Essas lixas aqui é top para fazer esse tipo de lixamento. Só tem que estar bem seco, né? O poliéster não pode estar agarrando, senão pode desplacar. Aí lascou, né? Ainda tá, você passa o dedo assim, você sente agarrando um pouco no dedo. Então é bom esperar um pouquinho mais. Tem umas partes que já tá seco. Tem que mostrar a realidade aqui, né? Então eu queria pintar direto, mas não vai dar. Vou ter que ainda dar uma lixadinha nessa poliéster aqui. Mas não foi por causa do primer não, é alguma sujeirinha mesmo. Hoje tá tendo muito vento aqui em Sorocaba e isso atrapalha. Mesmo pintando com tudo fechado, tá com água no chão, mas atrapalha, viu? Mas vamos lá.
Um dia eu consigo acertar a quantidade certa, nunca acerto. Aí pessoal, finalizado, 2 demãos de verniz, tudo certo, graças a Deus. Deixa eu puxar o zoom aqui para vocês verem a textura, né, que ficou. Ó, ficou bem legal. Bom pessoal, o vídeo foi mais para vocês verem aí essa técnica de úmido sobre úmido, que funciona bem, não dá problema nenhum, tá? Se for bem usado. É só você saber bem a finalidade, para que você vai usar essa técnica. Não adianta você querer cobrir defeito com primer muito fininho sem lixar. Não adianta. Esse primer fininho que é sem lixar é só para fazer isolamento mesmo, para essa finalidade que eu mostrei aqui. Ou às vezes você está com medo de dar aquela mapeada, então você aplica esse primezinho que ele pode ajudar. Em pinturas prata costuma ajudar bastante para não ficar nenhuma mancha. Então o vídeo de hoje é isso aí, espero ter ajudado aí. Se você já fez essa técnica, já usou, já funcionou, deixa aí nos comentários. Compartilha aí com a gente a sua experiência. Vamos crescer junto aí nesse mundo de pintura automotiva, beleza? Então é isso pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like se você gostou do vídeo e é nóis, valeu!